De Maringá para o mundo, o Grupo Carmel conquistou mercado dentro e fora do Brasil, puxado pela melhor franquia de sorvetes do país e exportando açaí. Expansão, novos mercados, o propósito por trás do sucesso da marca Gela Boca. No Cidade Entrevista de hoje, Tiago Ramalho, CEO do Grupo Carmel. Tiago, bom dia, meu irmão. Bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Cidade Entrevista. Aliás, obrigado por nos receber, tá? Eu que agradeço, cara. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar batendo esse papo. Vocês sejam bem-vindos aqui na nossa empresa. Ô, Tiago, eu adoro começar a entrevista pela linha da história. Me fala um pouco sobre a trajetória do negócio de vocês, que tem pouco mais de 20 anos, mas um crescimento exponencial muito bacana. Aliás, a gente vai ter oportunidade de falar sobre essa fórmula do sucesso, o que é que move o Grupo Carmel e principalmente a marca Gela Boca. Conta um pouco dessa história pra gente. Bom, bacana. Eu acho que a gente dá para dividir em 3 etapas, né? A gente tem a minha história dentro do negócio, a história da Gela Boca e a história do Grupo Carmel. Mas meu pai começou no sorvete em 84, né? Casou com a minha mãe em 86, eu sou de 89, estou com 34 anos. Então, quando eu nasci, meu pai já trabalhava no sorvete. Ele era funcionário de uma empresa aqui da região, bem remunerado, um cara que durante toda a trajetória dele ali foi muito reconhecido, mas ali, quando eu nasci em 89, minha mãe tocava uma sorveteria e meu pai trabalhava na fábrica. Então, minha mãe abria e fechava a loja e meu pai trabalhava na fábrica à noite e sábado e domingo estava com ela na loja. Eu nasci nesse intervalo, minha mãe foi abrir a loja, grávida, estourou a bolsa, filho nasceu, volta pro balcão e aí naquele colchãozinho atrás do balcão, porque um berço era uma coisa cara na época, eu fui criado ali por um bom tempo. Depois, meu pai já sendo bem remunerado, minha mãe não trabalhava mais na loja, mas meu pai continuou no segmento de sorvete. Mas o meu avô, os tios, todos trabalhavam em sorveteria. Então, o almoço de domingo na casa do vô era no fundo da sorveteria. Então, cresci nesse cenário. Em 99, meu pai sai dessa empresa, abre a Gela Boca em 2000, março de 2000, muito pela necessidade, né? Tinha passado a vida fazendo só isso, 36 anos, meu pai estava, 3 filhos pequenos, eu com 10, minha irmã com 6, meu irmão com 4. Então era muito mais uma questão de necessidade de poder sustentar os 3 filhos do que qualquer outra coisa. Devendo para agiota, vendeu televisão, vendeu videocassete, vendeu tudo. E eu comecei nesse momento, eu tive o prazer e meu pai teve a sabedoria de me envolver nesse processo. Então, quando foi locar o ponto, eu estava junto. Quando ele foi lá desenhar no chão como ia ficar a loja, eu estava junto. Durante a obra, eu acompanhei. Baita aprendizado, hein? Total, né? O que trago para hoje, para minha vida. E quando ele abrir a loja, eu passo a trabalhar com eles no caixa. Com 10 anos, eu passo a ficar no caixa. Abri a sorveteria e passei a minha vida ali. Então, eu brinco que eu não escolhi, né? E fui escolhido nesse processo. A gente nasce como Gela Boca. E em 2016 nós viemos para essa planta que nós estamos recebendo aqui, uma planta nova, e aqui nós lançamos o Grupo Carmel. Entendendo que nosso negócio ao longo dos anos, vou contar um pouquinho para você, tinha ficado como franquia, então nós éramos monomarca, monocanal, era Gela Boca e só com franquias. E a indústria ela tinha um potencial e outras opções para explorar. Então nós lançamos a marca Ultra Açaí, focado em exportação e o mercado de distribuição, o mercado de varejo, e para poder então ter essas duas marcas, e hoje tem outras marcas no grupo, nós criamos o Grupo Carmel, e aí buscamos de uma forma algo que nos representasse a nossa história, por isso o nome Carmel, e aí sim o grupo está aí até hoje, né, depois de 23 anos como o Grupo Carmel, recebendo vocês aqui. Qual é o tamanho do negócio hoje? Hoje, aqui em Maringá, aqui na nossa planta, nós temos uma planta que atua com essas marcas que eu falei, Dali, Gela Boca e Ultra Açaí, são 130, 135 operações entre abertas e implantação. No Mato Grosso do Sul nós temos outra planta hoje, outra fábrica, chama Dali Sorvetes. Lá nós temos mais de 2.500 clientes e 30 lojas, mais de 30 lojas. E temos também uma fábrica, outra planta em Assunção, no Paraguai. E lá é só a marca Ultra Açaí com mais de 30 lojas, são 33 lojas também no Paraguai. A propósito, como é que a empresa vai parar no Paraguai? Na onda dos brasileiros que optaram por investir no país vizinho, carga tributária melhor, condições diferenciadas oferecidas pelo governo. Como é que vocês foram parar no Paraguai? É uma história um pouco engraçada, né? Mas ela tem o lado da empresa e o lado do nosso pessoal. Nós vamos para o Paraguai há mais ou menos 15 anos em viagem pessoal, viagem missionária pela igreja que nós frequentamos. Então a gente já conhecia o país, mas até então uma visão sempre pessoal, nunca de negócio. Em 2016, quando a gente cria a marca Ultra Açaí,
vem um profissional trabalhar com a gente e ele foi visitar o irmão dele no Paraguai porque fazia medicina no país. E aí ele me liga de lá e fala, isso aqui é uma puta oportunidade, o açaí está começando, vamos aproveitar isso. 2016, faz um bom tempo. Ele falou, cara, meu sonho era investir no país, conheço bem, se você topar aí, ele falou, eu topo, mas eu quero ser sócio do negócio. Eu falei, não, eu topo, mas você tem que morar aí, não gerenciar daqui. Resumindo, ele pegou a família, 2 meninas pequenas e foi embora para o Paraguai. A planta está onde? Está em Assunção. Assunção capital. E foi morar lá e fazer esse trabalho de desenvolvimento. Mas a nossa visão sempre foi em ter um negócio no Paraguai para vender para o mercado paraguaio. Correto. Inclusive, nós não importamos nenhum produto de lá para cá. Pode ser que num espaço curto de tempo a gente comece a trazer o açaí que a gente fabrica lá, outras oportunidades, mas hoje é um negócio feito para o país, por potencial de consumo de lá. Aí sim, qual a visão? Carga tributária reduzida, modelo tributário mais simples para apuração de impostos, carga tributária sobre a folha de pagamento reduzida e o potencial de consumo do país, né? Ali, se eu não me engano, a Grande Assunção, um pouco mais de 2 milhões e meio de habitantes, com açaí só na fronteira, na região fronteiriça. Então a gente olhou para esse potencial de mercado. Por isso nós fomos para lá. Eu posso considerar a planta paraguaia um piloto para um projeto para expansão para a América Latina? Com certeza. Hoje eu acabei de vir da Bolívia, né? Nós já estivemos na Colômbia, então a ideia é replicar o modelo na América Latina toda. Com o açaí? Com o açaí. O sorvete a gente imagina que talvez depois de consolidado, porque a América Latina ela é muito bem resolvida com sorvete. Correto. A referência da América Latina, ela é todo o mercado, toda a Espanha, né? Sem dúvida. E nós aqui para o mercado português. Mas o sorvete na Espanha é muito forte, o gelato muito forte. Então, nesses países, a característica do gelato permaneceu muito forte. Argentina, Chile. Então, a gente ainda vê que precisamos consolidar o açaí, consolidar esse mercado e aí ver uma oportunidade de expandir para o sorvete, mas não é o objetivo inicialmente. Você já tem produtos em supermercados na Europa. O negócio também vai cruzar o Atlântico? Essa é a intenção, né? Nós tivemos já a oportunidade, o açaí cada vez mais sendo disseminado na Europa, mas nós entramos num movimento contrário, né? A essa visão de que o sorvete da Europa, da Itália, da Espanha, desses países é a referência para a gente. Então, comum seria importar esses produtos para o Brasil. Tá. Mas nós tivemos uma oportunidade de desenvolver um produto brasileiro para ser vendido, e são hoje mais de 20 países, né? Então, são vários mercados, é uma rede de supermercados que tem o nosso produto para estar vendendo, e aí isso fez com que a empresa evoluísse muito nos processos, na gestão, que nós tivéssemos capacidade de exportar. E uma vez que a gente exporta esse sorvete, por que não exportar o açaí e outros produtos, inclusive? Né? O mercado exigente, como é que é vender alimentos para a União Europeia, Thiago? Esse foi o principal desafio nosso. Quando nós recebemos a demanda do projeto, sim, estava lá, né, que o produto, principalmente com derivação de origem animal, ele passa por um processo de registro muito burocrático e talvez até inviável. Sim. E um processo muito longo, e a venda ela era muito rápida, a oportunidade que nós tínhamos. Então nós fizemos um movimento de, entendendo a legislação, desenvolver um produto que cumprisse a legislação. Tá. Então nós criamos um produto 100% de origem vegetal, seria um produto praticamente vegano. Correto. Um produto que ele então fosse dispensado de todos os registros que a União Europeia exige. Então nós, basicamente em 30 dias, tínhamos produtos no país, atendendo a legislação, mas muito pela nossa capacidade técnica de desenvolver nossos projetos, entendendo o que era possível fazer com os recursos que tinha. Olha, com certeza tem alguém agora vendo a gente na televisão, na internet, que planeja ou sonha em vender para o mercado europeu. Thiago, como é que é vender para um mercado com uma moeda tão diferenciada, num país que exporta impostos, o chamado custo Brasil, que é muito pesado? Qual que é a equação de vocês aí? A equação é aí que ela fecha, porque os nossos produtos no Brasil para exportação são isentos da maior parte dos impostos. Então isso viabiliza muito a operação. A moeda forte, né, estrangeira entrando aqui alavanca muito o nosso faturamento. Porque, por exemplo, sorvete na Europa, ele tem muito os sorvetes bem posicionados, dos gelatos, ou de sorvetes de grandes marcas, ou é low price. O posicionamento de sorvete é 1, 2 euros.
Tá. Mas 2 euros já torna um produto de 10 reais, no Brasil 10, 11 reais. Sem dúvida. Isso já te põe no jogo. E aí quando você tem a carga... competitivo, né? Exatamente. A carga tributária do sorvete no Brasil chega a 40%. Meu Deus. Então você imagina que na exportação eu não tenho essa carga tributária. Então eu tiro 40% do custo. Perfeito. Do preço final e ainda coloco a condição de ter um câmbio de 5, 5,5. É onde viabiliza a operação, onde a gente ganha o jogo. Fabricar lá, não. Nesse primeiro momento não, porque o conceito do produto são frutas brasileiras. Perfeito. Então, basicamente, a gente está próximo das principais matérias-primas para fazer essa exportação e a conta fecha ainda. Vamos voltar para o Brasil. A gente está falando de um país continental. A sua operação já está em quantos estados? 6 estados. Como é que você faz para entregar sorvete em 6 estados, hein? Aí entra o que você falou do custo Brasil. Esse é o grande desafio. Tá. Algumas regiões nesse momento, a operação, o lucro é muito pequeno. Então, há um modelo de expansão definido nosso. Nós, nesse momento, em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, já temos outra planta. Perfeito. Ela ainda não atende a demanda da Gela Boca, ela atende a demanda do Mato Grosso do Sul com a marca Dali. Mas a intenção é que essa planta, por exemplo, nos ajude a atender a região onde ela está fixada. Hoje nós trabalhamos com frota própria, caminhão com tickets altos, então a gente tem que fazer um faturamento alto e diluir esse custo logístico e muitas vezes ter um bom custo de produção, ou seja, ser eficiente na indústria para que o repasse desse custo de frete não fique tão alto para o consumidor final ali na ponta, porque o produto ainda precisa ser competitivo. Então é gestão de processo, eficiência e frota própria fazendo chegar loja a loja. O açaí é o carro-chefe? Não, o açaí hoje ele chega a 30% do nosso faturamento, mas o sorvete ainda é o nosso grande negócio. Para onde cresce o grupo Carmel? Nesse momento, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, no Centro-Oeste. Norte e Nordeste, Thiago? Uma segunda fase da expansão, porque aí essa logística já fica tão cara. Perfeito. E tem muitos players regionais que têm preços competitivos que o produto não vai conseguir absorver. Então, talvez seria uma planta naquela região, seria um outro processo, um outro momento. A região Centro-Oeste ela foi escolhida porque ela tem preços que absorvem o custo nosso de transporte. Já o Nordeste não. Ô, Thiago, eu tenho evitado muito olhar para o retrovisor da história e muito mais focado no para-brisa do presente e futuro. Mas não posso deixar de perguntar, como é que foi a pandemia para o negócio de vocês, hein? Nós crescemos 30% ao ano durante a pandemia. Cresceu? Exatamente. O que foi, eu acho, são 2 pontos. Nós temos ali o que eu não gosto de falar sorte, mas tivemos a sorte. Sim. Nós não tivemos inverno na pandemia. É verdade. Então isso para o nosso negócio fez toda a diferença. O sorvete não sofreu no primeiro ano de pandemia, as empresas que estavam bem gerenciadas, bem organizadas, obviamente, mas porque sem o frio, nossas vendas foram maiores do que com as nossas lojas abertas com frio. Correto. E o segundo, porque nós estávamos prontos para o delivery, para as vendas de canais alternativos. Então, a pandemia foi em março, nós em junho tínhamos lançado para os nossos franqueados o modelo de delivery. Então, nós tínhamos 10 lojas que vinham testando o delivery. Só que nesse modelo nós já tínhamos precificação, embalagem, cardápio, mix de produto. Então, quando na quarta-feira a gente recebe a notícia que vai fechar tudo, nós trabalhamos a quinta. Sexta foi um dia mais turbulento que as lojas estavam fechadas. Sábado nós operamos 100% todas as lojas no delivery. Então, nós em 2 dias colocamos a rede inteira, eram 80 lojas naquele momento, quase 80 lojas naquele momento, operando na pandemia com 100% delivery ou atendimento do balcão. Aí nós se adaptamos a cada município, né? Correto. Mas nós tivemos aí, eu acho que a capacidade e agilidade de quebrar alguns paradigmas, de se despir das crenças que nós tínhamos, mas nós estávamos preparados também. Você já vai me falar sobre a sua relação com os seus parceiros, com aquele que está lá na ponta vendendo seus produtos. Você citou que não teve inverno na pandemia, em 23 também não teve inverno, né? Você bombou no sorvete esse ano. Aliás, continua bombando, porque com as temperaturas que a gente tem aí, né? Sim. Nós vamos falar assim, ano passado foi um verão chuvoso. Sim. Que não foi ruim, nós não podemos reclamar, mas foi um verão chuvoso, atipicamente, né, setembro, outubro, muito chuvoso. Mas de janeiro para cá tem sido, 23 tem sido um ano especial em relação ao clima, né? Então essa questão de mudanças climáticas, nós temos que tomar um cuidado, né? Não, que legal, porque nós temos aí o agronegócio sofrendo, nós dependemos, né, do açúcar, do leite, Perfeito. Das gorduras, mas de forma geral tem sido um ano muito bom, não tivemos inverno e tivemos um setembro aí histórico. É verdade que o brasileiro
diminui o consumo de sorvete no inverno, Thiago? Bastante. Histórico isso. Nossa venda, ela chega a cair 80% do melhor mês para o pior mês. 80? 80. É cultural. Nosso consumo per capita, ele é menor que a Argentina, o nosso consumo per capita é menor que o Chile, nosso consumo per capita, inclusive, é muito parecido com o da Colômbia, por exemplo. E o que você faz no alto inverno? São duas coisas. Nós aprendemos a entender que faz parte da cultura. Então, nós fazemos uma gestão de 12 meses. Tá. Ou seja, se é inverno, tá tudo bem. E vamos ganhar dinheiro no verão. Mas nós temos um mix de produtos para lidar com essa sazonalidade. Desde sopa, churros, fondue, petit gâteau, waffle, nós criamos um mix para isso. Perfeito. Mas esse mix, ele só passou a de fato representar alguma coisa dentro da loja e pagar a conta do inverno pós-pandemia. Incrivelmente, até a pandemia a gente tentava e o custo do esforço não valia a pena pelo resultado. Mas na pandemia as coisas mudaram. Então, por muitas cidades nós temos os negócios principais que estavam abertos, que tinham um serviço de delivery, as pessoas passaram a comprar nas nossas lojas itens até então não comuns. E essa coisa da pessoa estar mais na internet, estar mais no celular, fez com que eu pudesse mostrar para ela que a Gela Boca era muito mais do que uma sorveteria. Na antessala ou na sala de espera da fábrica onde a gente está gravando essa entrevista com o Thiago, tem um mural enorme. Aliás, o Vans vai mostrar para a gente aí com uma mensagem muito clara sobre o conjunto de valores, né, que movem esse negócio. Me fala da sua relação com as duas pontas, com quem entrega o seu produto para o consumidor final e com quem produz aqui. Eu acho que o que está lá na sala representa muito o que nós somos. Tá. Quando você abre uma empresa, principalmente quando meu pai abriu a empresa, o sonho era sustentar 3 filhos. Correto. Ele brinca assim, o filho pediu um danoninho eu poder comprar. E as coisas vão crescendo. E meu pai nunca quis crescer. Meu pai tinha um sonho de sustentar os filhos e permitir os filhos o estudo, a faculdade, uma trajetória. Perfeito. Então, quando eu assumo, eu passo a fazer essa expansão e acelerar esse processo e nós vamos crescendo. E por que eu voltei lá atrás na história? Porque durante todo esse processo de expansão, imagino que os empresários que estão assistindo a gente devem ter passado por isso. Qual o teu propósito durante todo esse caminho? Às vezes você almeja algo e você alcança. Eu tinha o sonho de ter 100 lojas e ter um reconhecimento nacional. Correto. Como um gestor de franquias de sorvete, que então em 2010, 2011 isso não era comum. E nós chegamos nisso. E de repente, qual o propósito de existir de uma empresa? Por que nós temos essa empresa? O que nós queremos de fato que ela alcance? Então, hoje, muito mais do que ter 300 lojas, 500 lojas, 1000 lojas, nem é isso que me move para acordar de manhã para dizer qual é a meta. A meta é, se essa empresa ela não tiver o objetivo de atingir e impactar a vida das pessoas que estão nela envolvidas para melhor, não faz sentido. Sem dúvida. Eu brinco assim, quem é o nome do seu pai, o nome do seu avô, o nome do seu bisavô e do seu tataravô? Ou seja, 3 gerações depois nós vamos ser esquecidos. Então, qual é o legado que a gente está construindo aqui como empresário que vai, de fato, impactar e mudar a vida das pessoas? Uma pessoa que entra aqui numa linha de produção e ela sai daqui 20 anos depois como gerente, eu não mudei a vida dela, eu mudei a vida de várias gerações. Sem dúvida. Então, esse é o nosso objetivo, é realmente impactar a vida das pessoas de forma positiva. É desafiador? É desafiador. Dá para sair pagando grandes... Eu vou pagar mais para todo mundo e aí eu vou pôr no preço porque o cliente vai pagar? Não. Então, como ser mais eficiente, como gerar mais valor para o funcionário, para como fazer isso. Então, internamente, é de fato que o funcionário, o tempo que ele tiver aqui, essa trajetória dele seja importante, seja de 3 meses, seja de 6 meses, seja de 1 ano. Que quando ele for embora, ele vá melhor de alguma forma, no aprendizado, ou financeiramente, ou nas relações com as pessoas, porque fala sobre isso aqui. E para o franqueado, a gente sabe que tem uma vida ali. Ele foi para o Japão, ele foi para os Estados Unidos, ele juntou o dinheiro de uma vida, uma casa de uma herança de um pai que trabalhou, de um fundo de garantia para abrir um negócio. Então não pode a taxa de franquia ser um produto. É uma aposta, aliás, é um depósito de fé, né? Muito. Ele compra o sonho que o meu pai sonhou um dia. Sem dúvida. É mudar a vida da família dele. Que bacana. Ou garantir uma segurança para a família dele. E é isso que a gente quer aqui como empresa. Então é gerar para o franqueado que aquela loja mude a vida dele e permita que ele realize os sonhos dele, seja qual for. Franqueado de carro novo, franqueado de carro zero e de casa nova, para mim é satisfação. Porque se aquilo faz sentido para ele, está ótimo.
e as pessoas que trabalham aqui para a gente, que de alguma forma a gente consiga impactar a vida dele. Ô Thiago, antes do intervalo, porque na segunda parte da nossa conversa, eu sei que você está ansioso para entender um pouco mais da jornada do Thiago enquanto executivo, enquanto CEO, claro, nós vamos chegar lá. São prêmios, o reconhecimento do mercado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Esse era um sonho que nós tínhamos. Que então, bacana. aqui nós estamos com 3 troféus desde 2020. 2021 não tivemos por causa da pandemia, então 2020, 22, 23. Esse é um troféu da ABF, Associação Brasileira de Franchise, reconhecendo a gente como um prêmio de excelência no trabalho que a gente presta no franchise. Além desse prêmio, nós também temos 5 anos consecutivos o prêmio das melhores franquias do Brasil pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios, um prêmio super importante da revista ali que nos traz. E o mais legal desse prêmio é que são mais de 3 mil franquias no Brasil, em torno de 1.000 que se candidatam a participar, em torno de 500 que conseguem ranqueamento e no máximo 80 conseguem a chancela máxima de 5 estrelas e por 5 anos consecutivos nós somos 5 estrelas. Ou seja, esse é o momento em que você tangibiliza o propósito, né? Exatamente. Você pelo menos para fazer uma reflexão e dizer assim, estamos no caminho certo. Eu acho que tem muito a ver com isso. Vamos fazer um intervalo, Thiago? Combinado. Daqui a pouquinho a segunda parte do Cidade Entrevista de hoje, que conversa com o Thiago Ramalho, que é CEO do Grupo Carmel, que entre outras marcas, gela a boca. A gente volta para falar sobre a trajetória do menino Thiago. Não saia daí. Até já. De volta com Cidade e Entrevista em novo horário. Bom dia, bom sábado, bom fim de semana para você. Você está começando o seu dia com muito conteúdo com propósito. O nosso convidado de hoje é o empresário Thiago Ramalho, CEO do Grupo Carmel, que entre outras marcas detém o Gela a Boca. Aliás, a Gela a Boca, correto? Ô Thiago, vamos falar um pouco da sua trajetória. O Thiago tem 34 anos de idade e é o mais velho de 3 filhos. Seus irmãos estão no negócio ou não? Optaram por seguir outro caminho. Bom, nasceu dentro da sorveteria, né? Não tinha como não desdobrar para isso. Qual que é a sua formação, Thiago? Não tenho formação acadêmica. É mesmo? Ó, que bacana. Tive que escolher um momento ali, em 2000, eu estava ali com seus 17, 18 anos, então nós estamos falando de 15 anos atrás, praticamente 16 anos, então nós estamos em 2007, 2008 mais ou menos, nós estávamos num momento de expansão, de oportunidade de expansão. Então eu trabalhava durante o dia e ia para a faculdade à noite. Eu fazia engenharia de produção na UEM e indo para a faculdade à noite era um momento onde o motorista precisava ir embora, o caminhão ficava carregado, não tinha quem entregasse, onde eu tinha que, depois de ter passado o dia no balcão, fazer os boletos, emitir as notas fiscais. E aí, no primeiro semestre, sentei com meu pai e falei, acabou o primeiro semestre, não vou voltar. E o sonho do meu pai era o filho ter feito faculdade, porque ninguém na família tem formação acadêmica. E ele guardou aquele jornal lá, deu aprovado no meu primeiro vestibular na UEM. Conversando com ele, eu falei, pai, eu quero estar com você. Eu quero aprender, eu quero estar no dia a dia. Eu não estou conseguindo fazer as duas coisas. Sábado, domingo tem que estudar cálculo, né, as derivadas da vida, aquela coisa toda. Eu estou com dificuldade e no final de semana eu ficava no balcão, sábado e domingo. E durante a semana na fábrica. Falei, não, vamos colocar um profissional aqui, professor administrativo, para te aliviar. Sábado e domingo você estuda e vai estudar. Ele insistiu. Ele insistiu bastante. Mas o conceito para mim não fazia sentido. Falei, pai, legal, eu tenho a oportunidade de aprender com você, de participar de todo o processo de construção do negócio. E o conhecimento ele é importante, mas a gente consegue comprar ele. Eu consigo trazer profissionais para nos ajudar. Correto. Mas essa experiência de estar com você no dia a dia, de viver o negócio, isso a gente não compra. Então eu prefiro ficar no negócio e lá na frente a gente trazer profissionais capacitados para nos ajudar. Então eu entendo a importância da capacitação. Não queria, nós combinamos de fazer administração, então tentando entender se seria um pouco mais fácil. Fiz o vestibular, passei, trouxe para ele a aprovação, passei. Mas eu não fui fazer a matrícula. Então lá para abril do outro ano, ele falou, viu, você não tinha que estar indo para a faculdade? Eu disse, eu deveria, mas você disse que eu tinha que fazer um outro vestibular, você não disse que eu tinha que fazer matrícula. E aí ele entendeu que eu queria estar no negócio e passei a minha vida aqui dentro. Como é que você se define enquanto executivo? Arrojado, ousado, conservador? 100% arrojado, esse é o meu perfil e talvez sozinho já teria quebrado a empresa e talvez ele sozinho não teria mais que 10 sorveterias. Eu acho que
eu sou um privilegiado de ter meu pai comigo. Ele participa do negócio, claro. Participa, mas... Ativamente, dando opinião, decidindo. Mas muito mais, assim, tem uma carga mais tranquila, tem as viagens dele, o momento de descanso dele, mas muito mais na produção. Então o negócio dele é a produção, é o produto, é o sorvete. Então da estratégia, das viagens, aí muitas vezes não quer saber, eu mando relatório no WhatsApp e para ele tá bom. Mas até nós chegarmos nesse ponto, eu tive o privilégio de ter o espaço para aprender, para fazer e para errar dentro de um limite, tendo alguém com muita experiência do lado para ensinar. Então eu nunca ouvi do meu pai aquela frase, quando você estava de fralda eu já trabalhava com sorvete. Né? Como ele nunca ouviu de mim, você está ficando velho, senil. Então acho que essa combinação de dois perfis que nasceram para dar certo e com respeito, sem nunca ter atrapalhado a relação familiar, é um privilégio. Eu acho que sou uma pessoa abençoada. Aqui já está encaminhado o processo de sucessão, nem haverá sucessão. Ele foi orgânico, ele foi natural. Ele nunca foi dito, nunca precisou ser explicado e ele simplesmente aconteceu. Né? Então, com tudo isso, a gente teve a oportunidade de ajudar a construir o negócio. Porque é uma dor de muitas empresas familiares. Sucessão é uma dor. Mas eu acho que assim, o que eu posso falar olhando de fora e aprendendo é os pais não dão espaço para os filhos e os filhos não respeitam os pais. Então eu sempre acelerei para crescer e ele sempre segurou para ter segurança. Então talvez ele teria 10 e talvez eu não existiria mais. Perfeito. Então acho que esse é o ponto de equilíbrio, né? Que fez dar certo. Na semana passada, a gente teve o privilégio de entrevistar aqui o Kleber Barbão, que recebeu o prêmio de jovem empreendedor da Assim. Prêmio que você recebeu antes de completar 30 anos? 2018. É? 2018. Quantos anos tinha em 2018? 29 anos. Isso te envaideceu, te motivou? Como é que você lida com esses reconhecimentos? Acho que são dois pontos, né? Quando você tem um momento desse reconhecimento, e até no meu discurso em 2018, eu disse que o prêmio ele foi muito importante para a gente parar e olhar para a nossa trajetória. Eu falei no prêmio, né? A nossa vida é muito rápida, é como um trem-bala numa viagem e a gente está vendo a paisagem passar, mas a gente fala, né? A gente pensa na próxima cidade, mas a gente não desce nessa próxima cidade para curtir a paisagem. A gente sempre coloca novos objetivos e a gente não vê as coisas passarem. Então um prêmio como esse, um momento de uma homenagem como essa, ele traz muito mais uma referência de falar, peraí, deixa eu olhar para onde eu estou, olhar para as pessoas que estão ao meu lado. Eu, né, já tinha tenho duas filhas, a Laura e a Maria de 8, vão fazer agora 8 e 9 anos, são 7, 8, mas agora em dezembro completam 8 e 9 anos. Casado com a Nájila, vamos fazer 13 anos de casado, fizemos 13 anos de casado. Legal. Então acho que foi um momento importante para parar, olhar para o lado, valorizar o que a gente tinha, olhar a paisagem né, no meio da viagem para depois continuar essa trajetória que a gente tem. Mas eu acho que a vaidade, o ego, ele é uma coisa que pega o empresário em vários momentos. Sem dúvida. E a gente tem que ter o equilíbrio. Eu acho que a gente não precisa ter a falsa humildade de não reconhecer o que a gente construiu, porque tem muito sacrifício, muito tempo, muita família, né? Porque você tem que fazer, você tem que ser pai, você tem que ser marido, você tem que ser empresário, tem que ser filho, mas eu acho que valorizar isso. Mas graças a Deus, para mim, foi na verdade um momento de reflexão, que eu pude olhar para tudo que a gente tinha feito e valorizar um pouco, porque a gente sempre se mede pela régua do outro, né? Sem dúvida. Pelo sucesso do outro. Pô, eu cheguei até aqui, mas aquele cara chegou mais rápido, aquele cara é maior do que eu. Mas e o que eu me propus a fazer, eu fiz? E por falar em sucesso, você tem 1 minuto para deixar uma dica de ouro para quem ainda está atrás do balcão, tendo que vender coisas para parar em pé, mas sonhando todo dia em crescer e crescer muito, ficar do tamanho do seu negócio. E aí, qual é a dica? Eu acho que a dica que você pode falar é não desista e acredite. Eu sempre sonhei, eu sempre acreditei, sempre trabalhei muito para isso. Mas eu também trabalho muito, e como que eu chego lá? Aí você tem que buscar capacitação, buscar conhecimento, trocar com as outras pessoas. E aqui a gente tem que, em primeiro lugar, tudo que nós temos veio por Deus, então é fé. Né? E a fé pode ser naquela fé que você tiver, mas a fé nos trouxe até aqui e retribuir para as pessoas um pouco daquilo que elas nos deram fez com que nós sempre encontrássemos no meio do caminho pessoas abençoadas que nos ajudaram. Muito obrigado por nos receber. Valeu a pena a espera, tá? Eu que agradeço. Nossos agradecimentos ao empresário Thiago Ramalho, que é CEO do Grupo Carmel. Você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse Rede Massa Maringá no YouTube e no Facebook. E claro, você pode e deve compartilhar esse conteúdo. Ele é relevante, vai ajudar muita gente. Voltamos no próximo sábado. Bom fim de semana a todos e até lá.